possam ver como é o dia a dia, quais são as dificuldades, quais são os desafios que eles vão ter enquanto designers de projetar um espaço de produção para um contexto real. Né? O Alencar nos indicou você, e aí veio realmente como número, assim, para a intenção que a gente tinha de projeto. Exatamente. Pensamos em um novo espaço lá, né? Esmeralda. Alguém teria que dar acesso aqui dentro do dono. Exatamente. E E aí aí nós estamos super curiosos, com um monte de coisa. Porque já começa desde o início, já fica todo mundo ambientado também. Só para a gente ter uma ideia, tem alguém aqui que nunca teve esse contato com marcenaria? Que nunca entrou, nunca conheceu de perto esse trabalho? Tem alguém? Nos estágios, ou se não teve oportunidade, né? E De levar um projeto. quem que da turma que já teve? Já estagiou, já teve algum contato? Às vezes familiar? Que bom, então é um contexto próximo, né? Da turma isso é muito bom, para a gente entender a atividade. E o Sérgio então vai dar uma volta para a gente, vai explicar como que é o processo de produção, o uso de cada máquina, para que serve, o que a gente tem que respeitar, né, com relação à localização das máquinas. E aí em seguida a gente entra no questionário, tá? Vocês vão lá, ok? Vamos trabalhar também na questão da parte da marcenaria também lá dentro, que a gente vai estar construindo, não é isso? Porque no trabalho também vai ajudar na organização, né? Sim. É o planejamento do seu ambiente. Não, correto. Tá? De marcenaria. Então a gente pode começar pelos primeiro processo que a gente começa de corte, Excelente. trabalha. Você poderia começar na logística para a gente? Como que o material chega, né? Certo. É uma coisa que o Alencar até cobrou da gente mesmo, porque a gente tem que ter a questão da chegada, já até está trabalhando para a gente nessa área, porque a gente tem que ter o portão de chegada, que é onde a gente vai estar estocando material. Hoje aqui a gente não tem essa mobilidade, ainda não está organizado. A gente quer fazer lá para poder organizar isso também. E dessa parte que chega de transporte, daí já vai para o detalhamento, desse detalhamento a gente vai estar passando para a parte de corte. No caso de corte, a gente trabalha com essa máquina aqui que a gente chama de esquadrejadeira, que é a serra circular. A gente tem essa outra pequena aí que é o mesmo trabalho, mas é um trabalho mais delicado também, mas é basicamente a mesma sequência de trabalho. Que é a questão de corte. Só que esse corte a gente tem a questão que esse material não fica em perfeitas condições para acabamento final. Aí dele a gente tem que passar, a próxima etapa seria passar para essa máquina que é a plana. Ela que vai desempenar as peças em caso de algum empeno e tirar a questão de estaqueamento de peças, tem as imperfeições. No caso de MDF madeirado, MDF branco, melamina que já vem pronto, seria uma terceira etapa que a gente estaria passando para aquela outra máquina ali, que seria a filetadeira de borda. Aquela lá? Isso, essa máquina mesmo. Filetadeira de borda. Isso, essa é a filetadeira. Essa filetadeira, o trabalho dela é dar um acabamento no tubo do MDF. Que a gente usa essa fita de borda. Como que chama essa aí, Filetadeira. Também como a gente chama de filetadeira, é coladeira de fita de borda, né? Coladeira de fita de borda. A gente trabalha geralmente com esse material que é a fita de PVC, para todos os acabamentos, tanto o MDF madeirado, que é da parte melamina, ou o MDF branco, qualquer cor. E daqui a gente vai tirar, a gente já tem que levar para uma banca, porque no caso a banca da gente são aquelas bancas maiores que estão espalhadas ali, um pouco bagunçado, porque a gente não tem esse trabalho direito, não tem essa organização, que é o que a gente quer fazer na outra marcenaria. E dali a gente já vai passar para a parte de acertar essas peças. Que já é um trabalho mais manual mesmo. Um trabalho que a marcenaria em si é quase um serviço todo artesanal. A gente apoia nessas bancas para poder estar fazendo acertar a borda, tirar o excesso dela e já está levando para a parte de pré-montagem que geralmente a gente faz aqui na marcenaria mesmo. Quando são peças pequenas, a gente faz aqui, já leva a entrega pronta, mas no caso de armário, a gente já faz o processo, furação, toda essa parte para a gente ter uma agilidade maior na hora que a gente vai entregar para o cliente o serviço final lá. E não falar.
e monta no local lá com o cliente. Às vezes quando é peça pequena, igual criado, uma mesa, coisa que dá pra gente fazer aqui, toda a gente já leva toda montada. Mas geralmente quando é armários, painéis, aqui a gente só faz a primeira etapa, que é a produção, porque não tem como a gente estar levando montado mesmo, na questão de tamanho e acesso aos apartamentos, casas também. Na maioria das vezes são essas partes, só a primeira etapa mesmo, de fabricação aqui. E nessa nova marcenaria, você pretende comprar mais maquinário? A princípio são esses mesmos? A princípio seriam esses mesmos, porque já está basicamente focado dentro do que a gente trabalha dentro da marcenaria. Isso. Tem máquinas mais novas, que são no caso que fazem o mesmo trabalho nessa parte de corte, que são máquinas que trabalham mais ou menos desse tamanho, mas elas tomam um espaço menor, que essas aí são grandes, porque elas trabalham no corte de chapa na vertical, entendeu? Não é horizontal que nem esse aí. Isso, exatamente. E tem uma outra máquina que eu não mostrei, que é a tupia também, que ela é essencial por caso da gente. Ela faz todos os percebida. Essa tupia, o trabalho dela é a gente fazer, no caso de madeira maciça, ou às vezes até no MDF mesmo, para fazer alguns encaixes, a gente usa, tem várias fresas que a gente usa, que é para ser feito a questão de acabamento, moldura, de rasgos na madeira para encaixe, entendeu? É uma máquina que é essencial também no dia a dia da gente. Isso, ela trabalha com rasgos, na confecção de molduras também, porque tem as fresas com molduras, entendeu? A gente trabalha. Tem a serra de fita, que hoje em dia a gente usa pouco, para a gente até pequena, porque isso é um trabalho mais que artesanal mesmo, é usado muito na fabricação de cadeiras, peças curvas mesmo. É uma máquina de pouco uso, mas às vezes a gente consegue trabalhar com ela aí, sempre tem a demanda da gente. Tem os compressores, que o compressor a gente trabalha com laqueamento também, que é o que a gente quer, uma coisa que a gente quer priorizar lá também e adequar bem, que a gente quer fazer a nossa estufa lá também. Olha que a gente está trabalhando nessa parte do projeto. A gente tem esse compressor menor, que a gente, esse aqui até a gente leva para a obra também, a questão quando precisa de fazer alguma pintura na rua, laqueamento de portas. Tem um outro maior do lado ali, que é o que a gente fica com ele sempre fixo aqui na marcenaria mesmo. A ideia da gente é adequar ele lá na estufa que a gente for trabalhar. E o serviço dele é tocar os revólveres de pinturas e tem mais os pinadores também, que servem na parte de montagem dos móveis também. São usados aqui, entendeu? A máquina é o final, depois de tudo pronto? Isso, depois de tudo pronto. A lacre é o último processo já de acabamento mesmo, né? Quando é exigida a questão da lacre, pelo fundo, isso, exatamente. A gente trabalha com a parte, aplica o fundo primeiro, lixa, depois que a gente vai estar entrando com a última demão, que é a tinta mesmo, o acabamento final. Ou que seja lacre brilhante, fosca ou gortato mesmo, que é o microtextura, isso. Exatamente. Se vocês quiserem olhar, a gente está trabalhando, só que está improvisado ali no fundo ainda. Tem um balcão que a gente está trabalhando lá.